Boa noite a todos. Mais uma vez estamos reunidos para aprendermos, exercitarmos em nós e passarmos à frente, não é, meus irmãos? Para que cada vez mais brilhe a nossa luz. Então, eu andei passando as fábulas, né? E eu disse que vou continuar passando, né? Porque as fábulas, né, meus irmãos, elas nos fazem refletir, não é? Nos leva, né, a caminhos deliciosos, né, a fábula, né, de aprendizado, né? Então, e aí eu resolvi também passar as parábolas do Mestre Jesus, do maior mestre, não é? Do nosso mestre querido Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei que parece que temos umas 44 parábolas que Jesus deixou, né? Mas tem umas que são mais frequentes, né? Que os grandes mestres nos ensinam, né? Falam através delas, né? E eu escolhi umas 7 para passar. Eu vou passando gradativamente, né? Porque Jesus, né? Ensinava por parábolas, né? Ele ensinava as verdades profundas através das parábolas, porque o povo, né? Naquele tempo não entendia, né? Não entendia as palavras dele. E até hoje, né? Não se entendem, e os que entendem por descuido, né? Não exercitam, não põem em prática, né, os ensinamentos de Jesus. Mas Jesus está sempre pronto nos esperando, né? Porque nenhuma ovelha vai se perder, não é? E Ele é o pastor, né? E nós somos suas ovelhas. Andamos assim perdidas, mas estamos nos encontrando a cada dia, não é? No bem, porque o bem é infinito, como eu falo, né? E então, meus irmãos, nós vamos seguir em frente, firmes na nossa fé, no nosso propósito do bem, acendendo a nossa luz para que outros venham, não é? Através de nós, e seremos aquela família que Deus Pai quer de nós. Então, e as fábulas, como eu disse, eu vou continuar passando, né? Porque as fábulas, né? Ele é empregado animais, plantas, né? Objetos inanimados como personagem, né? Enquanto que as parábolas, né? Principalmente as de Jesus, né? Tem os personagens humanos, né? Que falam ao nosso coração, né? E Jesus, né? Como eu disse, ensinava por parábolas. E eu vou começar pela parábola do semeador, porque geralmente, eu falei 44, mas as mais estudadas são as 7, são 7, pelo que eu fiz na pesquisa, e uma delas é a parábola do semeador. Eu vou passar as 7, vou passando fábulas, parábolas, mensagens, tudo que for útil para o nosso adiantamento. E agora, né, as palavras do Mestre Jesus calam na nossa alma e nos modificam, né? E nós vivenciamos as palavras do Mestre Jesus e seguimos à frente. Então, parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar e se reuniu ao seu redor uma grande multidão de povo. Por isso, ele subiu num barco onde se sentou, todo o povo estando na margem, e lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou, e como não tinha raízes, secou.
Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu na boa terra e deu frutos, alguns grãos, rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. São Mateus, capítulo 13, versículo de 1 a 9. Escutai vós outros a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100 ou 60 ou 30 por um. São Mateus, capítulo 13, versículos de 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há com efeito para as quais eles não são senão letra morta, que semelhante à semente caída sobre a rocha, não produzem nenhum fruto. Sim, verdade, né? Mas as pessoas que estão firmes no ensinamento, vivenciando o Evangelho de Jesus, seguindo, né, o que ele diz, encontrando os obstáculos e logo voltando ao Mestre Jesus e pedindo ajuda, irão longe, são as sementes da boa terra. Então, que nós aprendamos as lições do Mestre Jesus, que calem assim fundo no nosso coração e germinem com muita luz, com muita paz, com muita prosperidade a todos nós. Porque Jesus falou, não é? Vós sois luzes, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então vamos nos esforçar para seguir o Mestre Jesus. Uma boa noite a todos, fiquemos na paz, deem um joinha no nosso canal para que possamos aprender uns com os outros. E assim é.